Queridos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, por favor. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vô-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Como lidar com o calote dado por gente na igreja? O primeiro argumento de Paulo é que todos nós precisamos ter cuidado com o tipo de tribunal que escolheremos. Note o que ele começa dizendo no versículo 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Estava acontecendo uma questão na igreja, crentes dando cano em outros crentes. Ao invés de resolverem o problema no governo da igreja, e se fosse necessário a igreja exercer a disciplina eclesiástica, que é o texto que Paulo trata no capítulo 5, esses irmãos estavam levando outros na justiça comum. Paulo diz, cuidado com o tipo de tribunal que você está escolhendo. E ele traz algumas razões. Ele diz que os santos têm muitos privilégios. No versículo 2, Paulo diz que os santos julgarão o mundo. Ou não sabei que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Note como Paulo chama as nossas demandas de relacionamentos, os nossos problemas internos. Ele chama de coisas mínimas. Paulo entende que nós já recebemos a sabedoria dada pelo Espírito Santo, somos dotados com todas as atribuições necessárias para resolver os problemas internos. É uma vergonha para a igreja precisar acionar um tribunal extra-eclesiástico. Imagina só, um juiz com advogados ter que militar contra crentes. Os crentes de uma igreja não conseguem resolver suas demandas e os incrédulos são acionados, os ímpios são acionados para resolver problemas internos. É lamentável. E Paulo diz, isso é uma coisa mínima, vocês conseguem resolver isso. Vocês julgarão o mundo. No versículo 3, Paulo diz que não somente o mundo, mas os santos, na ocasião do retorno de Cristo, também julgarão os próprios anjos que caíram em pecado. Note o versículo 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Aqui Paulo toca num assunto um pouco delicado, porque a Bíblia não é muito clara a respeito desse assunto. Mas a gente crê, por inferência de alguns textos, que quando o anjo de luz, Lúcifer, criado com glória, a vaidade entra em seu coração e ele monta na eternidade um complô para destronar Deus, Lúcifer é banido, se torna Diabolos, adversário, Satanás, inimigo, aquele que vem causar ruptura, destruição. E com a queda de Lúcifer, caem também cerca de 1/3 do exército celestial. E Paulo entende que esses anjos estão aguardando o julgamento. O julgamento será realizado na consumação dos séculos, que será o retorno de Jesus. A Bíblia diz que Cristo retorna em glória, aqueles que estiverem mortos ressuscitam, num corpo glorificado e incorruptível, os que estiverem vivos na ocasião da vinda de Jesus, serão transformados num abrir e fechar de olhos, de corpo mortal para corpo imortal, de corpo corruptível para corpo incorruptível, nós subiremos às alturas para receber Cristo. Esse mundo, como nós o conhecemos, mundo caído em pecado, será desfeito. A linguagem que Pedro usa em sua segunda carta, no capítulo 3, é que esse mundo será enrolado como um pergaminho em fogo. É uma imagem para mostrar a gravidade do que acontecerá.
Imagina quando você põe fogo num jornal. Você quer acender uma churrasqueira e você não tem muita experiência, e esse inexperiente pega um jornal para acender. Você pode notar que rapidamente o fogo se espalha e aquela cena é caótica. É isso que acontecerá na consumação dos séculos. Esse mundo será desfeito e um novo mundo será construído, que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. Nós descemos com Cristo. Aqui é a nova Jerusalém celestial. Todo esse planeta reconstruído. Mas antes de estarmos aqui habitando para todo sempre, as Escrituras nos dizem que os santos, esses que foram feitos incorruptíveis e glorificados, julgarão o mundo junto com Jesus Cristo e julgarão os anjos caídos que aguardam o juízo final. E Paulo usa esses argumentos para dizer: é lamentável que vocês não tenham tido coragem, peito, maturidade para resolver os problemas internos. Lembrem-se sempre que no capítulo 5, Paulo fala sobre disciplina, e ele estabelece os critérios para essa disciplina. Alguns textos complementares que nós temos aí, eu vou citar apenas um, é Mateus capítulo 19, verso 28 e 29. Abra esse texto, por favor, de Mateus 19, verso 28 e 29. Olha o que o próprio Senhor Jesus diz. Mateus capítulo 19, verso 28 e 29, Jesus diz: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, que é o retorno de Jesus Cristo, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus fala com os apóstolos aqui. Ele diz: a glória de vocês é ininteligível. Quando eu retornar, vocês se assentarão em 12 tronos, e com os demais santos vocês julgarão o mundo. Paulo está simplesmente ecoando as palavras de Jesus em Mateus capítulo 19, versos 28 e 29. Então é necessário que nós aprendamos a resolver os nossos problemas internos. A gente vive numa cultura muito melindrosa. Nós temos medo muitas vezes de falar a verdade em amor, porque a gente sabe que os nossos relacionamentos e a nossa maturidade pessoal é tão pequena, porque quando você fala a verdade em amor com a outra pessoa, ela se machuca, ela se amargura, ela se ressente, ela pode se tornar sua inimiga, ela pode fazer algum complô, mas nós não podemos abrir mão da fidelidade bíblica por conta dessas peculiaridades da nossa cultura. Nós precisamos, como igreja, lutar para o nosso amadurecimento, lutar para crescer. A partir do meu terceiro semestre do seminário, em todo semestre nós tínhamos um módulo chamado Prática de Pregação. Cada aluno precisava apresentar no mínimo uma pregação por semestre. E era avaliado depois da pregação pelo professor e também recebia as sugestões, que a gente chama de críticas, né? As sugestões dos outros alunos. E eu tinha alguns colegas de sala que eram lamentáveis. Pregavam, e quando a gente trazia algumas sugestões amorosas, e era em amor mesmo, nós éramos amigos, eram as 2, 3 semanas de bico, de cara virada, eu imaginava: meu Deus, como é que vai conseguir exercer o ministério pastoral? Porque todos nós estamos em processo de formação, em processo de qualificação, em processo de maturidade. O nosso processo de amadurecimento vai até a nossa morte, encontro com Jesus Cristo. Nessa vida ninguém está perfeito. Então a gente precisa aprender a ouvir alguém que nos ama, olhar nos nossos olhos e com amor nos advertir, nos exortar do nosso caminho de tolice, do nosso caminho de erro. Porque, olha, muitas vezes na nossa vida a gente vai trilhar um caminho de erro. E como nós precisamos de um amigo leal, uma amiga leal, que possa olhar nos nossos olhos e nos confrontar em amor. E a gente não revidar com hostilidade. Saber que é Deus ministrando a nós através daquela pessoa. E Paulo usa esses argumentos para dizer: vocês precisam resolver os problemas internos, porque é lamentável o testemunho ou o mau testemunho que vocês estão oferecendo ao mundo. Vocês julgarão o mundo e também vocês julgarão os anjos. Paulo traz um duro argumento nos versículos 4 a 6, ele diz: entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Olha só o que Paulo está dizendo, que lamentável, uma igreja tão grande, porque a igreja de Corinto era uma igreja muito grande, com muitos dons carismáticos, e a igreja era vaidosa,
Porque no culto todo mundo falava em línguas estranhas, muita gente tinha alto poder aquisitivo, outras pessoas diziam que tinham revelações especiais, eram igrejas de vaidosos. E Paulo quer quebrar um pouco a crista dessa igreja, dizer, olha, lamentável, não há um sábio no meio de vocês. Quando vocês têm problemas internos e constituem um tribunal ímpio para julgar coisas da igreja, vocês estão demonstrando que todos vocês são carnais e meninos espirituais, não cresceram em Cristo. Olha o que ele segue dizendo no verso 6, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? É lamentável. O que Paulo está dizendo no versículo 5 é que essa é uma igreja infantil, e o que Paulo está dizendo no versículo 6 é que existe uma triste realidade nessa igreja, que é levar outros irmãos a tribunais de incrédulos. No versículo 5 ele chama a igreja de menino porque ele está dizendo, não existe um sábio no meio de vocês. E note a triste constatação que Paulo faz no início do versículo 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota. As nossas demandas, elas não deveriam vir a público. Porque se o Rodrigo tem um problema comigo, e os problemas existirão o tempo todo na igreja, porque nós somos todos pecadores. Quem aqui não tem problema no casamento? Quem aqui não tem dificuldades com os filhos? Então os problemas entre nós, os relacionamentos vão surgir, porque a gente vive junto como igreja frequentemente, toda semana, por anos e anos e anos e anos, vai ter problema. Então, o Rodrigo tem uma questão contra mim, eu falei alguma coisa que ele não gostou. O que a Bíblia manda fazer? Chega aqui no Renato, em particular, vamos conversar. Senta comigo, olha nos olhos, conversa, vamos resolver. Me perdoe, eu errei contigo, está perdoado. Nos abraçamos e é vida que segue, é recomeço. Então Paulo está dizendo que não deve não existir demandas. As questões vão acontecer, os problemas vão surgir, só que devem ser resolvidos de maneira correta. Não podem vir a público, não pode se espalhar em burburinho na igreja. E acima disso, não pode sair dessas quatro paredes, porque é uma vergonha, desonra o nome de Jesus, mostra a incapacidade da igreja de viver minimamente de acordo com o chamado do Evangelho. E note, gente, que esse é um problema cultural na cidade de Anápolis. Em Anápolis, eu confesso que eu fiquei muito assustado quando eu cheguei aqui, porque o trânsito religioso é muito grande. Eu tive probleminha ali, pulei de igreja. Tive outro probleminha, pulei de igreja. Tive outro probleminha aqui, pulei de igreja. Quando é problema teológico, aquela igreja não prega o Evangelho, é um pastor charlatão, é uma igreja que perdeu sua identidade teológica, é um líder opressivo, autoritário, desfocado, teologia do coaching, teologia da prosperidade, nova revelação, superficial. Aí tudo bem, você tem justificativa para sair da comunidade de fé. Agora, o problema é quando são coisas mínimas. Eu não gostei da cor da camisa do pastor, eu não gostei de como aquele irmão falou comigo, o jeito dele foi assim, foi assado, e são pequenas coisinhas. Passam anos amargurados um contra o outro, e nem sabe aonde começou. E quando vasculha onde começou, era algo tão pequenininho, que olhou no olho aqui, teve uma conversinha de 5 minutos, resolveu. Olha o que Paulo está dizendo, é lamentável. O só existir entre vós demandas, e o contexto aqui são demandas que se espalham, já é uma completa derrota. Isso é um duro argumento que Paulo traz, mas ele também aponta a solução. No final do versículo 7, no versículo 8, ele diz, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. O argumento de Paulo é duro para nós, é desafiador. Em primeiro lugar, ele diz, é melhor você ficar no prejuízo, se o irmão te der o calote, do que levá-lo para uma justiça comum. Você imagina, advogados, promotor, diante de um juiz, aquilo vaza do fórum, conversam com as famílias, conversam com círculos de amigos do Rotary, do Lions, da maçonaria, porque juiz, advogado, promotor, normalmente alguns deles frequentam esses círculos e diz, os crentes não estão se entendendo. Precisa ver que vergonha. Vão lá, cantam,
fala que se ama, amor de Jesus para cá, amor de Jesus para lá. Olha para o seu irmão que está do lado, diz que ama ele, olha na bolinha dos olhos, diz que ele é florzinha de Jesus, graças a Deus que aqui não tem isso, né? Graças a Deus. Fala que ama um ao outro e depois estão se atracando. Que lamentável. Paulo diz, é melhor sofrer o prejuízo. Porque o reino de Deus e o testemunho de Jesus fala muito mais que as nossas próprias vidas e nossos interesses. Tem a ver com a glória de Deus. E em segundo lugar, Paulo diz, não pague o mal com o mal. Note o versículo 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Então não leve o seu irmão num tribunal comum, sofra o dano. Quais são os textos complementares? Eu quero convidar você rapidamente para Mateus 5, por favor. Versos 39 a 42. O que eu estou fazendo com vocês aqui, gente? Depois que eu estudei o texto, eu vi que aquele texto tem textos correlatos. Existem outros textos bíblicos que falam do mesmo assunto e deixam aquele texto mais claro. É isso que eu estou fazendo com vocês aqui agora. Eu estou mandando vocês para outros textos que falam do mesmo assunto de uma maneira mais clara, a fim de fortalecer o entendimento de 1 Coríntios 6. Note, Mateus capítulo 5, versos 39 a 42. Eu, porém, vos digo, é Jesus, viu? Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá o que te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. O que Jesus está dizendo é o seguinte, não entre em demanda judicial. Não entre numa briga com facilidade. Isso pode manchar a reputação do reino de Deus. Sofra prejuízo se necessário for. Tenha paciência em algumas questões. Vocês estão no reino de Deus. E é a glória de Deus que é representada através das nossas vidas. Note o que Paulo diz em Romanos, eu peço você que abra lá, por favor, meu querido irmão, minha querida irmã. Romanos 12, versos 17 a 21. O texto de Paulo é um pouco mais claro que o texto de Mateus. Romanos 12, versos 17 e 21, diz-nos assim a palavra do Senhor. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Você tomou um prejuízo de alguém. Tem um caloteiro. Paulo está dizendo, não torne o mal que ele te fez com o mal recíproco. Não torne a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Às vezes você vai chegar, tentar resolver um problema com a pessoa, mas é uma pessoa de coração duro, amargurada, ressentida, iracunda, colérica. Ela não quer resolver o problema. Você tentou resolver, meu querido. Põe a cabeça no travesseiro e dorme em paz. Deixa aquela pessoa colérica, iracunda, ressentida, amargurada, seguir a vida dela e seguir a sua em paz. Você sabe que você tentou resolver, teu coração está lavado, tua alma está limpa, você não carrega ninguém em amargura. Então deixa ela se virar com Deus. A Bíblia diz que maldita coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Entrega ela para Deus. Olha o que Paulo diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Que ira é essa? Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Tomou prejuízo, foi lá, conversou com a pessoa, tentou negociar, a pessoa não admite o erro, não admite que está devendo, não quer pagar, diz, está entregue a Deus. Essa é a melhor coisa que você faz, porque lava o teu coração, e é a pior coisa que a outra pessoa recebe. Porque alguém se entregue nas mãos de Deus para receber a ira de Deus quando ela se recusa a arrepender de alguma coisa é terrível. Mas é Paulo que está dizendo, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu não vou ler 1 Pedro, porque já ficou claro a linha de raciocínio aqui. Não pague o mal pelo mal, e se for necessário em algumas questões, fique no prejuízo. Essa semana chegou uma pessoa em mim, aqui da igreja, que eu vou preservar a identidade, e disse, pastor,
tem um fulano de tal, irmão nosso de fé, de uma outra igreja, que está passando um momento muito difícil. E ele me pediu um valor X emprestado, para recomeçar a vida, para tentar lutar. O que o senhor acha que eu devo fazer? Eu recomendei-lhe o seguinte: fulano, essa pessoa realmente, e eu a conheço, precisa de ajuda, é uma pessoa boa, que está num processo de amadurecimento. Se você tem condições de emprestar esse dinheiro, empreste, mas sem esperar receber. Porque se ele empreender e não der certo, e a gente vive num país difícil nos dias atuais, ele não ter condições de te pagar, você vai se amargurar. Então, empreste com o seu coração doando. Se ele não pagar, e isso implicar o seu ressentimento, sua amargura, o teu ódio, eu te recomendo nem emprestar esse dinheiro. Porque a pessoa quer sim empreender, ela quer sim dar a volta por cima, ela quer sim lutar. Mas o desejo dela de fazer tudo isso não significa que ela terá sucesso. Então, olha, tenha sensibilidade a essas questões. Foi assim que eu pude orientá-lo. Então, aplicando esse texto, trazendo esse texto para a nossa realidade, eu trago algumas sugestões aqui. Se há demanda contra alguém, converse em particular. Se você tem problema com alguma pessoa, converse em particular. Jesus nos diz em Mateus capítulo 18, se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele. É entre ti e ele só. O nosso problema é que a gente finge que não tem problema, finge que não está machucado, finge que não tem ressentimento, mas tem, está lá no coração. Quando você está com outra pessoa, você fala daquilo, você contamina outros, você forma grupos de apoio, você conta a sua versão dos fatos. E toda história de demandas entre duas pessoas, seja marido e mulher, amigos que brigaram, toda história de demandas tem 3 versões. A dele, a de uma parte, a da outra parte e a verdadeira. Pode ter certeza. Quando você escuta um, você diz, poxa vida, a outra pessoa é um canalha. No casamento, em qualquer questão. Quando você escuta o outro, você diz, opa, não é bem assim. Aí você consegue formar uma visão um pouco mais fiel da realidade. Porque cada um interpreta as ações do outro dentro de uma ótica, dentro de uma perspectiva. E forma uma interpretação. E todos nós trazemos a interpretação para o nosso bem. Para a nossa realidade. A gente quer dar uma pitada de vitimismo. Então, se há demanda com alguém, olha nos olhos. Não espalha, não comenta. Conversa com a pessoa em particular. Ponto 2. Fique muito atento aos detalhes da conversa. Se a pessoa estiver arruinada, é melhor você exercer a compaixão. Lembrando que eu estou falando de 1 Coríntios 6. O contexto aqui é de crente dando prejuízo para crente. Comprou na loja de fulano de tal, não pagou. O dono da loja crente está machucado, frequenta a mesma igreja. Foi lá, conversou no particular. A pessoa chorou e disse, olha, não tenho condição, estou arruinado. Na verdade, estou desempregado, acabei com tudo, cometi erros, sonhei, mas não deu certo, tem misericórdia de mim. Nesses casos, é melhor você exercer a compaixão e administrar o prejuízo, porque Deus vai cuidar, Deus vai honrar, Deus vai te sustentar, Deus vai repor, Deus vai prover. E através disso, Deus pode estar moldando o seu coração à semelhança de Jesus. Se a pessoa olhar para você, for cínica, dura, entregue para Deus. Mas não acione tribunais humanos, porque é lamentável, é uma vergonha para nós. Se a pessoa demonstrar malandragem, for reincidente, porque tem os malandros, viu, dentro das igrejas. Ih, como tem malandro dentro das igrejas, viu? Esses dias nós tivemos que lidar com uma demanda aqui, que deu até polícia. Tinha uma dupla, mas aí já não são crentes, né? Tinha uma dupla de transexuais visitando as igrejas presbiterianas de Anápolis. Não sei por que escolheu as igrejas presbiterianas. E vinham com conversa, uma lábia boa, sabe, dizendo que estavam, já foram crentes, se desviaram, agora estavam vivendo juntos, arruinaram a vida, e precisavam de dinheiro para ir para não sei aonde, porque a família estava lá. E aí recebeu um valor aqui na Vila Formosa, depois com a mesma conversa ganhou um outro valor aqui na quarta igreja, depois com a mesma conversa veio aqui na igreja e ganhou um outro valor. Só que eles não contaram com uma coisa.
nós somos igrejas irmãs, nós nos relacionamos, a gente conversa entre si, eu com os outros pastores, nós somos amigos. Ajudamos um casal assim, mas nós também, mas nós também, mas nós também, mesma conversa. Aí esse casal caiu no erro de visitar um pastor de sangue quente, que eu não vou falar o nome de jeito nenhum, um pastor de sangue quente, e ele já sabia da história. Resumo da história, tivemos que chamar a polícia, conversar, dar uma dura neles, eu não participei dessa conversa. Então, se a pessoa for malandra, reincidente, dê o segundo passo. Nesse caso dos crentes, né? Converse com a liderança da igreja. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo ordena que a igreja exerça a disciplina. Os passos de Jesus, que Jesus nos dá são: converse entre ti e ele só. Se ele não se arrepender, leva 2 ou 3 testemunhas. Se a pessoa não se arrepender, comunica à igreja. Traz a liderança da igreja. Tem um crente aqui que deu cano em fulano, ciclano, beltrano, ciclano, tal. Conversamos com ele, é reincidente, é malandro, está fazendo mal, dando calote na cidade inteira, comprando sem pagar. Não está demonstrando humildade, não está reconhecendo que precisa de ajuda. Tem que tomar uma providência. Porque fala mais que a gente, fala do nome de Jesus. Para a igreja presbiteriana do setor sul ficar queimada na cidade toda, basta um pouco de fermento. Um porco de fermento faz toda a massa crescer. Por fim, independente da solução da questão, se vai ser resolvida, se não vai ser resolvida, porque tem coisa que a gente não consegue resolver. Independente da solução, prime para que a glória de Deus não seja prejudicada na cidade onde estamos. A glória de Deus é o mais importante. É o que Paulo nos diz em 1 Coríntios 6. É lamentável que nós estejamos como igreja, no contexto de Paulo, levando outros irmãos à justiça comum, para a vergonha do nome de Deus. Isso evidencia a imaturidade, infantilidade da igreja. Não há nenhum sábio entre vocês. E isso mostra também que os nossos relacionamentos estão tortos. O só existir entre vós demandas que se espalham já é completa derrota.